Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Nas segundas-feiras, nós estamos aqui sempre fazendo um vídeo áudio com perguntas e respostas. Então, hoje nós temos aqui uma série de perguntas e vamos trazer algumas respostas de acordo com a orientação da nossa equipe espiritual das consciências mais elevadas. A primeira pergunta que foi feita nesses últimos dias aqui, que foi selecionada para responder, diz o seguinte: nossos mentores e guias, como fica com o fim da quarta dimensão? A mesma pergunta ainda faz uma segunda pergunta: como fica isso na 5D, na quinta dimensão? Bom, nós sabemos que a maioria dos nossos guias espirituais, eles são realmente da quarta dimensão. São seres que estão encarnados e que estão nas colônias espirituais e que prestam auxílio aqui. Esses são os primeiros mentores, os primeiros guias, os mais comuns. Nós temos que saber que também temos guias espirituais de dimensões acima da quarta, como os mestres ascensos, por exemplo. Eles estão na quinta acima. Alguns estão na sexta, sétima. Algumas pessoas até têm orientação de guias espirituais de dimensões acima da sétima, a oitava, a nona e até acima. Só que daí, nas dimensões muito elevadas, eles têm dificuldade de se comunicar com nós aqui na terceira dimensão, que é uma dimensão de muita densidade, muito pesada, como se diz. Então eles usam holografias. Eles fazem tipo um espelhamento para poder chegar até o médium ou até a alma encarnada que precisa ser amparada. É óbvio que se a quarta dimensão vai ser extinta, porque nós vamos para a quinta, para que vai existir a quarta? Não vai servir para mais nada. Na quinta dimensão nós não precisamos de mentores como aqui na terceira, porque nós não teremos o véu do esquecimento, nós teremos contato com as consciências mais elevadas, sejam outras almas, sejam as nossas próprias versões mais elevadas. Então, nós teremos amparo, obviamente. Em todas as dimensões, há sempre um certo amparo de quem está acima. Não vai terminar este amparo. Vai mudar bastante, a começar por quem está amparando hoje, que é da quarta, não vai poder amparar quem está na quinta. Mas, obviamente, que tem alguns que estão na quarta e vão passar para a quinta e dimensões superiores e podem amparar, porque na nova Terra nós teremos 5 dimensões de consciência. A quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Quem está na consciência da frequência da sexta, sétima dimensão pode assessorar, talvez, aqueles que estão na quinta, que não conseguem acessar a sexta e a sétima. Mas terão mentores de dimensões acima, sempre. Então, como fica na nova Terra, na quinta dimensão? Exatamente assim. O amparo vai ser menos necessário que agora, mas quando ele for necessário, ele requer categorias de almas de níveis ainda acima daqueles que hoje nos amparam aqui na terceira dimensão. Eu já falei aqui em textos, em áudios também, que se você ascensionar para a quinta dimensão, para a nova Terra, agora nesta encarnação, que é a última das provas e expiações, você será um mestre ascenso, porque mestre ascenso é quem ascensionou da terceira para a dimensão, pelo menos a quinta. E você vai ser mentor dessas almas que aqui estavam na Terra, na terceira dimensão, e que não fizeram ascensão.
Elas vão para planetas de provas e expiações, permanecerão no mundo de provas e expiações, na terceira dimensão, e você vai assessorar como mentor, como guia espiritual. A diferença da agora para depois vai ser mais ou menos assim, do jeito que foi colocado aqui. Claro que nós temos sempre um resumo da coisa, como se diz. Temos parte do conhecimento, não temos todo o conhecimento, ninguém tem, mas o suficiente para entender. E as coisas vão se encaixando, porque na medida que passa o tempo e a nossa consciência se expande, nós vamos também recebendo informações mais aprofundadas e informações que antes a gente não tinha como entender e agora a gente compreende. Não é tão difícil, porque tudo é muito lógico. Temos aqui também mais uma pergunta. É a seguinte: o doutor Bezerra de Menezes atua em qual colônia espiritual? Às vezes, esses guias que amparam aqui os encarnados, eles podem não ter uma colônia fixa, como uma morada. Eles podem atuar em várias colônias. Eu acredito que o Bezerra de Menezes é um desses guias que não está somente numa colônia. O que nós temos, de fato, conhecimento é que ele atua como médico do espaço, como médico que ele era na Terra, ele atua agora também como espírito, como alma desencarnada, ele atua nas curas. Algumas referências até nos dizem que ele também atende no nosso lar, nessa colônia espiritual. Mas não acredito que seja apenas nesta. Pela experiência que eu tenho na comunicação com os espíritos e pelas informações que se recebe, mesmo que não seja uma informação específica, tudo leva a crer que ele não tem uma colônia específica, que alguém possa dizer que ele atue lá naquela colônia. É bem provável que, pelo menos as colônias que estão sobre o Brasil, são várias, ele possa atuar em todas elas. E nada impede que ele atue em colônias que estão sobre outros países também. O Dr. Bezerra de Menezes, ele foi brasileiro, nordestino, era médico, era chamado de médico dos pobres, porque ele atendia muita gente gratuitamente. Ele era muito espiritualizado, tanto que ele era conhecedor da doutrina espírita, kardecista, e ele fundou a Federação Espírita Brasileira, na verdade, a FEB. E ao desencarnar, ele provavelmente não precisou mais reencarnar. Ele poderia ter ascensionado, ir para as dimensões dos mestres ascensos. Como qualquer pessoa, qualquer alma encarnada que, ao desencarnar, em qualquer tempo, antes de hoje, na condição de ascensionado, pode se transformar no mestre ascenso e não precisar mais reencarnar e não precisar ficar também nas colônias espirituais. Mas ele preferiu ficar aqui dando assistência para as almas encarnadas, principalmente aos brasileiros. Uma alma, eu diria, elevadíssima. Nós podemos ver alguns relatos da atuação dele como alma desencarnada em alguns livros do Chico Xavier, do Divaldo Franco e outros tantos autores, onde ele presta serviço. E eu também tenho a graça e a honra de tê-lo
em muitas ocasiões, dentro da minha equipe espiritual também. Em muitas ocasiões, ele foi muito prestativo em certas situações, principalmente quando se trabalha com curas. Mas ele, como todos os grandes mestres espirituais, eles não atendem apenas uma pessoa. É comum que alguém diga, o meu mentor é fulano de tal, como o Bezerra de Menezes, por exemplo. E acha que ele é exclusivo dele. Não. Os amparadores espirituais, eles não têm limite de discípulos, eles podem atender milhares de médiuns encarnados, porque eles são quânticos na medida que eles estão numa dimensão bem acima. Vamos aqui passar para uma outra pergunta. Como as pessoas sabem se estão acessando as dimensões superiores? Por exemplo, a quarta, quinta, sexta, sétima. O que elas veem? O que sentem? Como têm a certeza que estão acessando? Bom, respondendo essa pergunta, se vocês lembram nos áudios anteriores, em alguns deles eu até mencionei que muitos encarnados já têm a consciência expandida ao ponto de acessar, não continuamente, mas por alguns lapsos de tempo, pode ser minutos ou até horas, a quarta dimensão, frequências da quarta. Alguns conseguem acessar já da quinta e também da sexta. E as informações que nós temos é que já tem encarnados que podem acessar até frequências da sétima dimensão, mesmo que seja por um tempo curto. Para acessar a quarta dimensão, a quinta, a sexta, não precisa desencarnar, como muitos acreditam. Vai desencarnar. Não. Quando se desencarna, não é mais preciso fazer muita coisa. A expansão de consciência, o avanço do aprendizado se dá sempre enquanto encarnado. É quando nós agimos no mundo de provas e expiações. Se você está aqui agora e tem uma frequência voltada ao bem, a tua consciência está posicionada no bom viver, no bom servir, no amor incondicional, na compaixão, no respeito, você já está entrando na frequência de quinta dimensão. Imagina que você, para acessar de quinta, você passa pela quarta. Você passa por uma dimensão que é a mesma dimensão da alma desencarnada, que é onde estavam as colônias espirituais. Estão ainda, né? Na verdade. A questão é que quando a alma está desencarnada e está nas colônias espirituais, na quarta dimensão, ela está permanentemente na quarta dimensão. Ela não volta para a terceira enquanto não reencarnar. E dificilmente vai para a quinta, porque lá ela não tem uma progressão como tem aqui, quando ela precisa experienciar a sua consciência nas suas ações, nas suas escolhas, no seu livre-arbítrio. Então dizer como as pessoas sentem ou sabem que estão acessando as dimensões superiores, é difícil ter essa certeza. Já aqui respondendo à sequência das perguntas, que são várias perguntas numa só. O que veem? O que sentem? Como ter certeza? Como sabem que estão acessando? Olha, eu diria, não existe uma fórmula, então é uma questão apenas de ser. Quando você realmente está agindo no bem, no amor incondicional, na compaixão, no respeito, você já está acessando, pelo menos, neste momento, a quinta dimensão, que é a base da quinta dimensão, é esse tripé. Você consegue entender coisas.
Quando você faz uma meditação, quando você faz uma projeção astral, quando você faz um trabalho mediúnico, você acessa dimensões superiores. Sem acessar dimensões superiores, você fica preso à matéria e não sabe nada além daquilo que é palpável, que é visível, aquilo que os 5 sentidos do nosso corpo físico conseguem perceber. Para acessar a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª dimensão, que é as dimensões ainda que fazem parte da matéria, ainda do corpo humanoide, é preciso expandir a consciência. Sem expandir a consciência, não sai da 3ª dimensão. Muitas vezes você recebe orientações, você vai falar para uma pessoa sem nenhum interesse, mas você só tem o interesse de ajudar, de colaborar, de cooperar, de servir. Você atende uma pessoa, você dá atenção para uma pessoa, você conversa com uma pessoa e depois você lembra de alguns detalhes que você falou para a pessoa, orientou ela, e você até pode pensar: como eu falei aquilo? Da onde eu tirei aquilo? Na hora me veio umas coisas para dizer para a pessoa que até me impressionei. Essas são as sensações que nós podemos ter quando estamos numa dimensão acima. Dá para perceber, sim. Não é uma coisa fácil, mas não é também tão difícil de perceber. Porque você sente que você estava com uma consciência mais alargada, mais elevada. Não é o teu comum, não é o teu habitual. O nosso comum, o nosso habitual ainda é a 3ª dimensão, porque nós precisamos ainda finalizar essa fase. Então nós estamos assim, numa tangencial. Uma hora está num ponto, outra hora está no outro. Nós vamos variando as frequências e também serve como um treinamento. Mais adiante nós vamos ficar mais tempo nas dimensões superiores, cada vez mais tempo. E chegará o momento que nós estaremos com a dimensão mais baixa, a faixa mais baixa, sendo a 5ª dimensão. Podemos fazer as faixas de cima também, eventualmente, mas a faixa mínima será de 5ª. Então nós já estaremos definitivamente além da 3ª e da 4ª. Temos mais uma pergunta? Na 5ª dimensão, haverá procriação como aqui? Nós já falamos isso muitas vezes. O mundo de provas e expiações é um mundo de ilusão. A alma reencarna, esquece tudo, tem o véu do esquecimento. Por isso ela precisa nascer criança, reaprender. Uma família diferente, pessoas diferentes, em lugar diferente, em condições diferentes. Por isso é preciso fazer o desencarne e o reencarne. O desencarne para que a alma possa, fora do corpo, no além-túmulo, lembrar das vidas passadas, saber tudo sobre ela e saber o que precisa corrigir para evoluir. E a reencarnação é para experienciar, colocar em prática esse plano elaborado na 4ª dimensão, no além-túmulo, e com o véu do esquecimento para que não repita as mesmas coisas já aprendidas. É preciso fazer novo, diferente. Por isso é preciso esquecer tudo para fazer diferente. Senão vai fazer sempre a mesma coisa. É mais prático. Na 5ª dimensão não haverá o véu do esquecimento. A alma sabe o tempo todo quem ela é, o que ela está fazendo. Ela não vai mais desencarnar. Ela não precisa então reencarnar. Mas na 5ª dimensão a alma tem a capacidade de materializar e desmaterializar coisas, inclusive o seu próprio corpo. Algumas informações nos dizem que na 5ª dimensão uma alma vai ficar nos primeiros tempos, nos primeiros milênios, em torno de 800 anos, 900 anos, 1000 anos.
Ela pode trocar o corpo porque ele já fica um pouco desgastado, mas não tem envelhecimento, porque ele não adoece, não envelhece e não morre. Então ela desmaterializa, como trocar de roupa. Consciente. Simplesmente ela desmaterializa aquele corpo e materializa um corpo novo. Sempre com uma aparência juvenil. Mais ou menos uma pessoa adulta, mas jovem. Não precisa nascer pelo ventre materno. Uma alma que quer vir experienciar a Terra da quinta dimensão, que vem num outro planeta, ela está lá num outro planeta, tem outro corpo. Ela desmaterializa aquele corpo e materializa um corpo humano da Terra. Nós vamos fazer isso quando queremos sair da Terra e visitar outros mundos. Andar pelo cosmos ali, viajando. Podemos fazer isso a qualquer momento, desde que seja dentro das permissões, obviamente. Entramos no portal, desmaterializamos o corpo da Terra e materializamos o corpo do planeta ou da estrela que a gente vai. Na volta faz o contrário. Desmaterializa aquele corpo que não é da Terra e materializa novamente o corpo da Terra. Podemos materializar objetos, alimentos, meios de locomoção, ferramentas, tudo que nós precisarmos. A nossa consciência da quinta dimensão é totalmente diferente, muito avançada em relação à consciência da terceira dimensão. Não haverá procriação porque não haverá a necessidade de nascimento. Haverá a energia sexual de uma outra maneira, porque sem a energia sexual não há criação de nada. Até os mundos, como estrelas e planetas, elas, quando são criados esses mundos, eles necessitam que haja a presença de uma energia sexual, da criação. Tanto que tem planetas masculinos e femininos. Júpiter, por exemplo, é um planeta de energia masculina. Saturno também. Terra é um planeta de consciência de energia feminina. Então são diferentes. Existem diferenças na vida, porque não existem dois planetas iguais, não existem duas estrelas com a mesma frequência. Como assim? Não tem também aqui na Terra duas consciências humanas com a mesma experiência, sentindo a mesma coisa durante a somatória de todas as reencarnações. Então na quinta dimensão não haverá a procriação como conhecemos aqui. Será diferente. Existe a materialização e desmaterialização de corpos. Temos mais uma pergunta? Em outros planetas também existe umbral? Ou só aqui na Terra o umbral existe? Olha, cada escola tem as suas particularidades, mesmo que seja no mesmo nível. Tem os seus professores, os seus alunos, as suas matérias específicas. Não é diferente as escolas de almas. Mas sempre que uma escola de almas tenha a condição de provas e expiações numa frequência de terceira dimensão, o umbral é necessário, porque é necessário desencarne. Uma vez que há o desencarne das almas, não importa o tipo de corpo que tenha. Pode não ser humano, pode ser humanoide ou até insectoide, pode ser reptiloide, qualquer tipo de forma física, mas precisa desmaterializar a matéria para que a alma possa se autoavaliar sem a matéria. Então, nos mundos de provas e expiações, em média, funciona mais ou menos uma coisa parecida com aquilo que nós conhecemos. Reencarna, vive a experiência, desencarna para avaliar,
Então vai aonde quando desencarna? Vai para algum lugar, uma dimensão paralela. Então deverá haver colônias, umbrais, como aqui na Terra. Mesmo que muita gente nem sabe que existe aqui na Terra, mas existem, né? Já foi falado aqui, vocês que acompanham têm esse conhecimento. Então, em mundos de provas e expiações, existe umbral. Então, em outros planetas também existe umbral? Não em todos. Só aqueles de terceira dimensão de provas e expiações. Os demais, a partir da quinta dimensão, não tem umbral em lugar nenhum, porque não precisa. Lembrando que os umbrais são faixas de frequência. Tem umbral baixo, médio e alto. As almas, quando desencarnam, elas vão para o umbral correspondente à sua frequência. As almas muito maldosas vão para o umbral baixo. As mais elevadas vão para o umbral mais elevado. Mais uma pergunta. Onde ficarão os espíritos após o fim das colônias espirituais da Terra? Lembrando que espírito é uma consciência. A alma é uma consciência. Vamos dizer que espírito e alma aqui seriam a mesma coisa, embora a gente saiba que não é. Espírito é o nosso eu superior. Tudo que é parte do espírito se transforma em superalmas, almas e fractais. Aqui nós estamos vivendo um fractal. Mas para entender, porque muita gente aprendeu que tudo que é desencarnado é espírito. Continua a mesma coisa. Um fractal de alma é fractal encarnado e desencarnado também. Não muda. Ascensionando, ele se transforma numa alma, mas enquanto ele não ascensiona, ele é um fractal. Aonde ficarão os espíritos após o fim da colônia espiritual? Porque essas colônias vão ser fechadas, porque não haverá mais a quarta dimensão aqui na Terra. Então, os espíritos aqui na pergunta, as almas, ou elas ascensionam, vão para a quinta dimensão, todos vão ficar na Terra de quinta dimensão, como se fosse aqui agora, todo mundo se enxergando, ninguém mais desencarna, ninguém mais morre. E aqueles que não estão ascensionados vão para mundos de provas e expiações, continuam o que faziam aqui. E lá provavelmente vai ter, então já respondi na pergunta anterior, em outros planetas também haverá umbrais. Sempre que haja necessidade de viver a experiência de provas e expiações. Lembrando que os espíritos não vão para um lugar como a gente pensa, vão para uma dimensão. É um estado de consciência. E aqui vamos para a última pergunta da série de hoje. Nos outros planetas, as almas ainda terão o véu do esquecimento? Ou se lembrarão da vida que tiveram aqui na Terra? Aqui a pergunta ela tem que ser respondida de duas maneiras. Primeiro, nos outros planetas, depende de que planeta. Um planeta de provas e expiações, então a resposta é: as almas terão o véu do esquecimento ainda assim. Se lembrarão da vida que tiveram aqui na Terra? Não. Se você foi um exilado de capela, por exemplo, você viveu em capela a experiência que você fez aqui na Terra. Diferente um pouco porque era um outro planeta, um outro mundo, mas mais ou menos um mundo de provas e expiações. E você não fez ascensão. Você foi exilado, ou veio exilado aqui para a Terra. Você não lembra de nada. Aliás, não lembra nem das vidas passadas aqui na Terra, que dirá das vidas em outros planetas anteriores. Assim vai continuar. As almas encarnadas na Terra que não ascensionarem vão para planetas de provas e expiações, terão o véu do esquecimento e não lembrarão que viveram aqui na Terra. Isso é ponto. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E na outra parte, então, eu diria da resposta, se você ascensionar e ficar na Terra,
ou for para um outro planeta também de quinta dimensão, que você tem essa possibilidade, uma vez que a alma ascensiona para a quinta dimensão, ela tem a escolha. Fica na Terra ou vai para outro planeta de quinta dimensão. A alma pode ir para mundos de igual frequência, só não pode ir em mundos de frequência acima. Não tem frequência, não sobe. Ficando na Terra ou indo para outro planeta de quinta dimensão, a alma vai lembrar tudo que ela viveu antes, não somente na Terra, mas em outros mundos antes da Terra. Ela vai lembrar, ela tem a memória restabelecida. Não tem mais o véu do esquecimento na quinta dimensão, independente de qual planeta esteja. Se lembrarão da vida que tiveram aqui na Terra? Se ficar na Terra ou for para outro mundo também de quinta dimensão, vai lembrar o tempo todo que esteve na Terra. Inclusive, se teve em mundos antes da Terra, como Capela, por exemplo. O véu do esquecimento ele termina na quarta dimensão, mas ele realmente se desintegra na quinta dimensão. Porque na quarta dimensão a consciência não está tão elevada quanto na quinta. Eu já disse aqui que a informação que eu recebi um dia, que a nossa consciência mínima na quinta dimensão é 79% da nossa capacidade cerebral. Comparando que até aqui nós vivemos 1%, 2%. Na quarta dimensão nunca recebi nenhuma informação, mas eu acredito que a nossa consciência tenha se elevado toda vez que nós fomos para a quarta dimensão, no além-túmulo. Eu entendo que entre 10 e 20, mas não deve passar de 20 de jeito nenhum. Talvez fique mais próximo do 10% do que do 20%. Que não é preciso. É só lembrar das vidas passadas, e nem de tudo, uma parte. Já na quinta dimensão, tu lembra todas as vidas, não somente na Terra, mas em outros mundos antes da Terra. Se a alma viveu em outros planetas e estrelas de dimensão também abaixo da quinta. Então ela vai lembrar ou não vai lembrar, dependendo da aonde vai esse fractal que hoje está aqui encarnado. Espero que de fato tenha servido as respostas para quem fez as perguntas aqui. Eu dificilmente leio o nome de pessoas que fazem as perguntas, porque normalmente os nomes são pseudônimos e às vezes tem letras e números e eu não entendo como pode ser pronunciado aquilo também. Mas quem fez as perguntas sabe que fez, e quem não fez aprendeu com essas perguntas também. Então estamos aqui finalizando o vídeo de hoje, com essa série de perguntas. E desta maneira eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.